Boa tarde a todos nesta tarde de sábado, em mais um momento de prosa com Chico Xavier, uma atividade online que é produzida pelo Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, a quem nós saudamos e agradecemos pela oportunidade de trabalho e pelo convite. Meu nome é Ana Carolina, trabalho em Lavras, no Centro Espírita Augusto Silva, e fica aqui o meu abraço a todos que nos assistem. Hoje nós vamos prosear com Chico Xavier sobre como ele nos conta como que foi psicografar o livro Nosso Lar, a amizade dele com André Luiz. Nós vamos voltar no tempo, lá nos anos de 1941, 44, porque hoje todos nós conhecemos e valorizamos muito o livro Nosso Lar e toda a série A Vida no Mundo Espiritual. Mas como que foi naquela época e como que Chico Xavier nos relata? Antes de chegarmos ao relato de Chico Xavier, vamos ver o que a revista Reformador, de abril de 1944, traz como notícia desse livro, né? Porque era um marco, foi um marco na literatura, na obra mediúnica de Chico Xavier, trazer para nós a série A Vida no Mundo Espiritual, que tem a culminância, tem o início com o livro Nosso Lar. Então dizem assim os amigos aí da revista Reformador: muitos espíritas não tinham tido tempo ainda de ler a última obra do Chico, que é a obra Cartilhas da Natureza, quando já estava sendo lançado Nosso Lar. Quem, como nós, conhece a vida cotidiana de Chico Xavier com os dias tomados pela conquista do pão para a numerosa família e as noites consagradas aos serviços de assistência pessoal ou serviços epistolares, não pode compreender onde encontra Chico Xavier tanto tempo para receber livros didáticos pelos espíritos. Aparece agora, então, um novo escritor que se revela grande artista das letras e da doutrina. É um médico que se oculta sob o pseudônimo de André Luiz. Então nós já vemos nessa matéria de Reformador a questão do tempo, que às vezes imaginamos que é dessa época, né, que o tempo anda acelerado, não. Mas já os amigos espíritas já não estavam com tempo de ler os livros e Chico Xavier já se mostrava, né, aquele ser iluminado que trabalhava durante o dia, trabalhava durante a noite nas obras do Centro Espírita, na psicografia e ainda conseguia psicografar esse novo livro, enquanto que os espíritas ainda não tinham tido tempo de ler o Cartilha da Natureza. E vale ressaltar como o tempo foi bem aproveitado por Chico Xavier, porque nesse mesmo ano, abril de 1944, no final do ano, ele já lança Os Mensageiros, que é a segunda obra psicografada por André Luiz. Bom, o que Chico Xavier nos conta? Aí nós temos que voltar em 1941. Ele diz que por essa época, nesse ano de 1941, o Emmanuel disse para ele que existia um propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio, com o objetivo de despertamento. Então, isso são as próprias palavras de Chico Xavier que estão no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas, uma amiga espírita de Juiz de Fora. Aí o Chico Xavier continua: falou-me que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer os aspectos da vida que nos espera no outro lado. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual, que depois se revelou por André Luiz, ao lado de Emmanuel. Quando o livro Nosso Lar comemorou 75 anos, eu tive a oportunidade de escrever esse artigo no jornal que nós temos aqui na nossa cidade, Novos Tempos. Então, esse artigo encontra-se na internet, é só digitar Novos Tempos, o Cavalheiro Espiritual. É assim que Chico carinhosamente coloca essa saudação a André Luiz, um cavalheiro espiritual. Então, gente, desde 41, o livro é publicado em 1944, foram 3 anos ali
de assistência de Emmanuel, de benfeitores elevados, para um propósito elevado, de despertamento de nós, aqui encarnados. Então, o que a gente sente com isso? Um cuidado, um amor, uma atenção do plano espiritual para conosco aqui encarnados, de trabalharem, de utilizarem bem o tempo do médium Chico Xavier, uma assistência espiritual, porque diz aqui Chico Xavier, a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosos de nos trazer um despertamento. Nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Há toda uma pleiade de espíritos que nos conduzem, que querem o nosso bem, mas eles querem que nós apliquemos o nosso tempo na leitura dignificante, para que essa leitura se traduza em boas obras, dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita. Nesse momento, a gente volta aqui para o prefácio de Nosso Lar, que aí nós vemos que Emmanuel diz assim: entretanto, de há muito tempo desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. E ele vai falando que no meio espírita as pessoas estavam muito desejosas de melhorar a estatística de espíritas, de doutrinar consciências alheias, de fazer proselitismo, de investigar fenômenos. Mas o que eles queriam trazer para a gente quando se abre na obra mediúnica de Chico o livro Nosso Lar? Eles dizem que é para que a gente guarde a experiência desse livro na nossa alma, no livro da nossa alma. Que nós precisamos de espiritismo, precisamos de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. É Emmanuel que envia essa mensagem, né? Em Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Mas vamos contar mais um pouquinho dos relatos de Chico para a gente encerrar. Ele diz assim, ó: dentro de algum tempo, familiarizei com esse novo amigo, que é o André Luiz. O André Luiz participava de nossas preces, perdia tempo comigo, conversando, contava histórias interessantes. E a gente vê lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec traz para a gente o estudo do Espírito Protetor, ele diz: estreita os laços com esses amigos espirituais que te querem bem. De repente a gente nem lembra de conversar com os nossos protetores, de pedir orientação, e ficamos na agitação do dia a dia, sem tempo, sem despertar. Então olha o que o Chico fala da amizade que ele fez com Chico Xavier. E uma oportunidade também, eles perguntaram qual tinha sido a alegria de Chico Xavier durante a sua carreira mediúnica, tão valorosa, né? E ele diz que, ao lado, claro, da psicografia de Paulo Estevão, né? Um livro tão amado e tão necessário para nosso crescimento espiritual, ele diz que uma das grandes alegrias foi visitar Nosso Lar. Foi preciso que Chico visitasse a colônia para que não travasse a psicografia, porque era algo muito novo mesmo, para aquela época, para 1941, 42, 43. Hoje, 75 anos da publicação do livro, a gente sente que ele é para essa época, por causa do avanço tecnológico. A gente consegue entender melhor, né, o que André Luiz nos fala, mas naquela época era o momento de Chico Xavier psicografar. Então, para encerrar, olha o que Chico diz diante da tarefa do trabalho com André Luiz, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas. No meio dessas realizações, eu estou como um batráquio na festa. A luz que por vezes me rodeia me amedronta. Vejo, ouço e me movimento no círculo desses trabalhos. Mas pode crer, vivo sempre com a angústia de quem se sente indigno e incapaz. Cada dia que passo, observo que a luz é luz e que a minha sombra é sombra. Reconhecendo a minha indigência, tenho medo de tantas responsabilidades e rogo a Jesus que me socorra. Então nós percebemos a atmosfera de luz que foi trazida à Terra através desses livros de André Luiz
Emmanuel, de todas essas autoridades espirituais, encontrando em Chico Xavier o organismo mediúnico apropriado, porque ele sabia valorizar e usar o seu tempo e o nosso tempo. Como está? Como espíritas, como cidadãos, como pai, mãe, esposo, filho, filha, irmão. Aproveitemos então essa lição de Chico e que possamos refletir sobre o nosso tempo, a aplicação dele e sobre o nosso despertamento. Muita paz nessa tarde de sábado e até o próximo Prosa com Chico Xavier.